Diferente. Boa noite, professora. Fique à Oi, vontade. Alcides, boa noite. Boa noite, gente. Márcio, obrigada pelo convite mais uma vez, a Escola Mineira de Humanidades, né, onde eu também ministro aulas aí, que é muito legal sempre, umas turminhas gostosas, né? E, gente, hoje eu trago um tema bem importante, assim, quando o Márcio trouxe esse convite tão aberto, né, nos convidando a olhar dentro de nós aquilo que a psicologia analítica comunica. Abre espaço para, em vez do ego falar, a alma poder se expressar e dizer o que ela tem a dizer, né? Então, na segunda-feira, eu trouxe o tema da arte da terapia, né? No lugar da escuta, no lugar da fala e no lugar dos nossos labirintos. E eu falei em algum momento das resistências, né? Eu falei daquela psique virginal, só dando um feedback para vocês verem como é que essas coisas vão se alinhavar. Falei daquela psique virginal que diante de agruras da vida, dos nossos labirintos, ela se comporta às vezes como se ela estivesse sendo raptada, violada, sequestrada, né? Como se aquela psique não se abrisse, ela resistisse as circunstâncias que se apresentam, né? E essas circunstâncias que se apresentam nem sempre são o bonde dos ursinhos carinhosos, às vezes são situações realmente de limite, são situações muito desafiadoras. Então, a maneira como a nossa psique, a maneira como o nosso ego recebe isso, se ele recebe de uma maneira, de um ego hercúleo, e tem diferença, gente, entre um ego hercúleo, um ego heróico, e um ego, como a psicologia arquetípica se refere, um ego poroso, um ego imaginal. Um ego hercúleo, ele vai ter essa tendência de achar que as coisas são um problema que precisam ser solucionadas. Então é um estilo de ego que desce como Héracles, no Hades. Héracles é o nome grego de um herói que foi dos mais festejados, Hércules. Né? Então, pensa que quando desce no mundo das imagens, ele tira a espada e começa a estocar. E aí Hermes precisa chegar e dizer, olha só, aqui não é assim. Você vai ter que entender que a forma de se relacionar aqui é outra. Um ego heróico todos nós precisamos. A gente vai precisar de um lugar em nós que às vezes vai nos levar para enfrentamentos. A gente vai precisar dessa estrutura aqui dentro da gente. E o ego imaginal, barra poroso, onde é que ele entra aqui? Ele é aquele que, diante desse cenário virginal dentro de nós, idílico, eu poderia até dizer pueril, né? E a gente vai lembrar aqui que quando a gente fala do puer, a gente tem que olhar isso como um tandem. O que eu quero dizer com isso? Como uma parceria. Eu olho para o puer olhando para o Senex. Eu conheço do meu puer sabendo o que ele não é, o outro lado, o Senex, né? Aliás, do meu não, que isso não é meu. Isso são arquétipos que nos visitam. Então, assim, o ego imaginal é aquele que, diante de uma situação, uma circunstância da vida, não há resistência. É um lugar que se entrega à experiência para poder ver algo que é fundamental na psicologia analítica, esse ver através. Então, dito isso, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é o patologizar. Vejam, não é patologia, não é o substantivo, é o verbo. E aí eu coloco o patologizar de uma maneira como o Hillman expressa-se muito bem sobre ele no Revendo a Psicologia, né? Que é uma expressão criativa da alma. O que a gente quer dizer com tudo isso? E fiquem atentos a quem não viu a palestra de segunda-feira, volta para ver, para poder linkar uma coisa na outra. O que eu estou querendo dizer com essa psique virgem, esse lugar que resiste, aonde essas resistências conversam com essa patologização e que a gente vai entender como uma expressão criativa e não como um problema a ser erradicado. Bom, o Hillman coloca para a gente em algum momento da obra dele que a psique cria e não somente obra de arte. Ela cria, configura, dá uma configuração para aquilo que é vivido como mórbido, anormal, aflito. Gente, é como se a gente dissesse que a psique, ao fazer esse movimento, e nós estruturarmos isso na consciência, a gente desse um vaso ao que é mórbido, anormal, aflito, como se isso também pudesse existir na psique. Não há cura para o patologizar. A relação que a gente tem com isso não é de curar. Há isto sim uma reavaliação. Toda essa linha do Hillman, ele não propõe
mudar a psicologia analítica radicalmente, mas sempre num lugar de rever, ponderar, refletir, fletir de outras maneiras sobre todos aqueles construtos maravilhosos que o Jung nos deixa, né? E Jung é o cara que traz ele em si uma reavaliação do que é aquele patológico. Né? O lugar onde a gente estava vivendo ali no Hieronymus Bosch, a nau dos insanos, onde todos os loucos são colocados dentro de um barco e empurrados para fora das margens da terra, ficando à deriva, e Jung é como se imaginalmente tivesse buscado essa nau de volta para o momento da consciência, como se ela tivesse um lugar dentro da polis dentro de nós. Quando eu digo polis, vamos pensar como se isso tivesse um lugar dentro do nosso campo civilizatório. Isso também faz parte da psique, é uma expressão da psique. Então, eu experimento a necessidade de patologizar como uma necessidade dessa alma. Doença na abordagem junguiana, né, para Jung, demanda, para existir doença, demanda uma resistência da consciência egocêntrica com o sintoma. Se não tem uma resistência, a gente não vai ter uma doença, a gente não tem algo que incomoda. Então, a doença, assim como todas as outras coisas do mundo, elas não podem ser tomadas como algo em si. Tudo depende de uma perspectiva, tudo depende de como isso é vivido, isso depende da experiência de cada um. Saúde é a possibilidade de tolerar a infração da norma, enquanto a doença é a possibilidade de transgredir a norma é que define o que, vamos colocar entre aspas, o que é normal. Eu vou explicar isso melhor aqui agora, para ficar bem claro para vocês. O Canguilhem, que foi o orientador do Michel Foucault, e tem esse livro maravilhoso, que eu super recomendo a vocês, O Normal e o Patológico, ele coloca assim, ó, doença é o que apresenta quando só se pode admitir uma única norma. Pensa que dentro da minha estrutura egóica tem um lugar em mim que somente se identifica totalmente, talvez, com um aspecto da vida. Eu só posso ter sucesso, eu não posso fracassar, eu não posso vir aqui na palestra e esquecer alguma coisa, eu não posso vir aqui e não ser nada menos do que brilhante. O outro lado disso, né? Imagine nessa tela aqui, que isso daqui está sendo vivido na consciência e domina quase todo o campo da consciência. O meu ego se identifica com isso, a minha persona está encaixada nisso, e aqui num cantinho bem estreito do meu microfone tem algo que mas e se eu esquecer alguma coisa? E se alguma coisa falhar? Se isso for vivido como um grande problema, então isso aqui vai ser vivido como um sintoma que atrapalha essa estrutura egóica da consciência onde ela está identificada. Se isso for vivido como algo que tem que ser erradicado, colocado para baixo, ó, né, sufocado, o que vai acontecer é uma imagem que o Alexandre Xavier, um psiquiatra que dá algumas aulas bem bacanas aqui também no curso, ele fala sempre, é como a imagem de uma bola numa piscina em que eu vou abaixando, colocando pressão, e quando voltar, aquilo vai estourar na minha cara, né? Vai voltar ela vai voltar com a mesma força que eu coloquei para soterrar. Então, assim, eu tenho uma cisão entre esses polos que são antinômicos e que naturalmente se regulariam. Eu tenho essa cisão, e quando eu tenho essa cisão, eu tenho um embate, um confronto, aqui vai se instaurar um sintoma, logo eu vou ter uma patologia que eu vou precisar erradicar. Eu vou me confrontar com isso. No lugar de observar o que isso traz. Será que isso traz para essa estrutura da consciência que está identificada com alguma coisa a possibilidade desse outro polo antinômico e a gente poder viver uma vida onde essas coisas se harmonizam? E eu gosto da palavra harmonizar, não equilibrar. Harmonia é a filha de Ares com Afrodite, né? Então a gente está falando que está em harmonia. Harmonia vem também do grego harma, que é uma engrenagem que se colocava nas carruagens. Estar em harmonia é estar em movimento com aquilo que aparece na consciência. O Alexandre também fala que saúde mental é movimento, é se questionar, é dúvida. Né? Isso é saúde mental. É não resistir àquilo que aparece. Lá, segunda-feira, nossa conversa sobre as resistências, essa psique que resiste. Né? Então, saúde mental é poder estar fluindo nesse campo da consciência com aquilo que surgir, está aberto às imagens, está aberto a se relacionar com essas imagens. Então, assim, dentro de cada um de nós, o patologizar ocorre mesmo sem doença.
Não precisa ter uma doença para ter um patologizar. Porque se eu não entender aquilo como uma coisa a ser erradicada, eu vou ter um patologizar, mas não necessariamente uma doença. Nossas fantasias espontâneas mostram que a gente patologiza. Gente, talvez todos os dias, quando a gente sonha, a gente está vivendo uma experiência patologizante. O Hillman coloca lá esta convocação, eu diria que é uma provocação, né? Que ele chama a gente de um olhar do patológico, do substantivo, para um olhar do verbo, de uma ação, patologizar. E ele define que isso daqui é como a autonomia da psique de criar doença, morbidez, desordem, anormalidade e sofrimento em qualquer aspecto do seu comportamento e de experimentar e imaginar a vida através dessa perspectiva deformada e aflita. Agora, o cérebro de alguns de nós fez assim, não é? Como assim, gente? Para ter lugar para isso? O que essa pessoa está querendo dizer com deformação? O Hillman tira essa proposição de um filósofo francês que eu falei aqui na segunda-feira e que eu muito recomendo a leitura dele para todo mundo que gosta desse campo imaginal e que gosta desse campo das psicologias profundas, né? O Gaston Bachelard. E o Bachelard vai falar o seguinte: a imaginação trabalha deformando e formando num único e mesmo momento. Pensa que é como o sístole e diástole, como o útero, que contrai e expande, né? E aí o Bachelard vai falar dessa atividade deformadora da imaginação, como se a causa formal em funcionamento na nossa imaginação fosse o princípio da deformação, ou patologizar a imagem. Então, a imagem patologizada, ela é um fundamento, ela é fundamental na alquimia. A alquimia tem essas imagens patologizadas. Ela é o comum na arte, né? Ela é comum na memória, ela é comum nos sonhos. Então, essa experiência patologizada, que deforma e forma ao mesmo tempo, num único e só momento, está dentro de um complexo movimento que eu chamei aqui segunda-feira, Jung, ele chamou de cultivo de alma. E o cultivo, gente, é uma experiência botânica, né? Para cultivar alguma coisa, nós vamos ter que dosar muito bem a quantidade de água, exposição ao sol, observar aquela plantinha que está nascendo. É muito interessante a gente ter uma experiência de alma, e só para repetir para quem só está vendo o nosso curso, nosso congresso hoje, quando a gente está falando de experiência de alma, a gente não está falando de uma experiência mística, né? A gente está falando de alma como um complexo de adaptação ao mundo interno. Em outras palavras, a gente está falando de alma como experiência subjetiva, aquilo que só eu, Maria, posso vivenciar. A gente está falando de alma, como cultivo de alma, como processo de individuação. O que seria o processo de individuação? Se não a realização de um universal no particular. Ou seja, que nós possamos viver as experiências arquetípicas em nós. E quando a gente faz isso, a gente está atualizando o arquétipo. E ao atualizar o arquétipo, algo de sagrado começa a vivenciar em nós humanos e algo de mortal começa a ser dividido com essa experiência arquetípica, né? Com essa potência psíquica que são os deuses, né? Então, é na imagem patologizada no sonho, a figura bizarra, peculiar, a figura doente, ferida, esse elemento disruptivo que a gente deve procurar a chave do trabalho no sonho. É sobre isso. E o Hillman vai falar isso muito bem. Quem quiser se aprofundar nisso aqui, ele vai falar isso super bem num livro dele, fantástico, que é O Sonho e o Mundo das Trevas. Olha, gente, para quem se assustar com o Mundo das Trevas, na verdade, era o submundo, mas aí quando o Gustavo traduziu para o Brasil, ele colocou o Mundo das Trevas para que ninguém interpretasse como o mundo inferior, porque não é uma situação de ter uma coisa superior e outra inferior na psique, né? O Hillman vai dizer que a experiência patológica confere esse sentido de alma, né? Isso que eu estou dizendo. É essa experiência, uma das formas da gente ter esse sentido de alma é através dessa experiência patologizante que a gente sofre tanto, gente, eu me inclusa, viu? Que a gente sofre tanto quando a gente é atravessado por ela. Diferente daquilo que encontramos no amor, na natureza, na comunidade, talvez nessa nossa psicopatologia ela tenha relação íntima com a nossa individualidade. As nossas mentes, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos comportamentos, eles desviam-se do caminho normal. O soul-making, né?
o cultivo de alma, o criar a alma, existe um soul-making do patologizar, que possui um distinto sabor, ele possui uma salinidade, tem sal nesse lugar, ele tem um amargor, ele provoca uma esfoladura, há uma ferida, há um sangramento. Então, tornamos-nos torturadamente sensíveis a esses movimentos da psique. A gente não sai desse movimento ileso, né? A psique nos convoca, isso é uma convocação a ser vivido, é um soul-making. Encontrar alguma necessidade psicológica nessa atividade patologizante da alma. Isso daqui é fundamental, eu diria que isso aqui é fundante para o exercício psicológico, o exercício terapêutico. Porque, olha bem, ver psicologicamente o patologizar, o que pode estar sendo dito aqui é que a alma está se comunicando. O que a alma pode estar dizendo através dessa experiência patologizante. Dialogar com um sintoma, antes de tratá-lo, condená-lo, justificá-lo, erradicá-lo, é o que nos mobiliza a fazer um movimento de alma. E como isso é difícil, né? Porque quando a gente vai entrar na racionalidade médica, tudo que a gente vai observar é um lugar de curar, erradicar, retirar. Mas aqui nós estamos num outro campo da vivência com as doenças. A gente está no campo imaginário. A convocação aqui da psique é outra. É o lugar da relação, é o lugar desse ver o que há para além, é o lugar do que o Jung chama do para quê. Negar ou omitir o patologizar do estudo da alma retira da alma o seu próprio campo nega a fenomenologia. Pronto. Então, quando a gente nega esse lugar de estudo da alma e a sua fenomenologia, a gente está negando um modo de vida. E a gente precisa se lembrar, gente, vou abandonar a tentativa de dizer a palavra, fenomenologia. Quando a gente nega essa possibilidade da alma, a gente está negando o que estrutura e basila a psicologia analítica, que é a fenomenologia. E Jung, naquela experiência do livro vermelho, tudo que ele está vivendo ali, tudo que ele está escrevendo ali, permeou as experiências de vida. Então, os construtos da psicologia analítica nada mais são do que as experiências vividas e saboreadas por Jung. E aquilo não foi nada bonito. Jung acha que vai enlouquecer, e vamos ambientar quando tudo isso acontece. Isso tudo acontece quando ninguém falava disso. Então, não existiam parâmetros. Ele não tinha aonde, estatisticamente, observar esses dados. Ele era o dado vivo. Olha que interessante a gente observar o fenômeno dessa forma, né? Patologizar é um modo da alma refletir de si mesma. É como se a alma nos convocar, enquanto estrutura egóica, a viver isso, ela nos usasse para refletir sobre ela. Então, a alma não está buscando tratamento para esses sintomas, mas sim reconhecer a patologia como esse fenômeno, um ato de fé, reconhecendo ele como autêntico, como real, como valoroso, não diminuindo seus valores por considerá-los como sinais de enfermidade médica, mas são caminhos da psique e caminhos para encontrar a alma. Né? O patologizar apresenta esses caminhos da psique para se encontrar a alma, que é o campo que Jung devolve à alma, o lugar fundante, psicologia, estudo da alma, né? Psique, alma, logia, o estudo. E Jung devolve a alma ao seu lugar dos tempos imemoriais ali de Heráclito, né? Então, para se encontrar a alma, nossos sintomas são a via régia. Esses sintomas com quais a gente se debate no dia a dia, eles são a via régia desse encontro com a alma, né? Jung dizia lá que a análise é seguir sonhando o mito, parafraseando, seguir patologizando o mito. Servir a alma implica deixá-la reinar, né? Ela conduz e nós seguimos. Olha que interessante o que Jung nos prescreve aqui. Em meu sintoma está a alma. Um aponta para o outro. O meu sintoma me diz algo que sem ele talvez eu não seria capaz de observar.
sem transportar para o mundo diurno essas imagens patologizadas, mas se relacionar com a psique, com o que ela apresenta, esse lugar do extremes, esse lugar do ao extremo, né? Patologizar como um modo de discurso, do ponto de vista da psique, patologizar é insight. Esses lugares não são opostos. Os insights, do ponto de vista da psicologia profunda, se origina na alma em extremes, nas experiências ao extremo. Ou seja, nas condições doentias, anormais, mas também fantásticas da psique. A alma enxerga por causa da aflição. E quando eu digo isso, eu estou aqui entregando o que o Jung chama de ver através. A intenção não é substituir as ideias de doença ou de pecado, tampouco questionar a autenticidade dessas percepções, mas sim observar na imagem através dessa imagem, sem olhar literalmente, mas trazer que metáforas estão atrás do que a imagem patologizante nos apresenta. O nosso adoecimento é um ponto de vista sobre as coisas. Jung vai falar lá que a ciência é a arte de criar ilusões adequadas que o louco aceita ou recusa, mas o sábio se alegra com sua beleza e riqueza de sentido. Ele vai colocar isso nas cartas a esse doutor Gilbert. Ele vai colocar essa expressão que eu achei incrível, né? Esse aqui é o ver através junguiano. É sobre isso que a gente está falando. Uma sociedade que não permite a seus indivíduos deprimir-se não pode encontrar a sua profundidade e deve ficar permanentemente inflada numa perturbação maníaca disfarçada de crescimento. A gente está vivendo tempos assim, né, gente? Não pode ficar doente, deprimir é uma grande questão. Deus me livre de entrar numa depressão, mas é aquilo, o nosso adoecimento é esse ponto de vista, né? É um outro ponto de vista sobre as coisas. Talvez o ponto de vista que tire a gente desse egocentrismo, né? Depois de Descartes, né? O homem sobre a medida de todas as coisas. A gente talvez devolva a alma ao mundo, quando a gente possa viver nossas experiências patologizantes, né? E para terminar, né, gente, que meu tempo que estourou, patologizar nem certo nem errado, simplesmente necessário. Era isso que eu queria deixar com vocês. Eu, com muita dor no coração, vou me despedir sem participar desse debate aí com o Márcio. E fico à disposição, né, para que depois quiser continuar essa conversa, me procurar nas redes sociais e a gente, ou nos cursos da Escola Mineira, né, é sempre um campo fértil para isso, e agradecer a todo mundo aqui pelo momento com vocês.